Muito bem, seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico, é o nosso Instituto Superior de Teologia Cristã. É um prazer ter você aqui conosco e estamos no curso de pós-graduação, né, no módulo 4. Então, finalizando já toda essa quantidade de informação, né, nesse último módulo. Nós vamos falar aqui agora um pouquinho sobre a visão dupla de Daniel. O que é isso? Geralmente, pessoal, todas as profecias que são conectadas a profecias messiânicas, ela tem uma um duplo cumprimento, né, uma dupla realização. Geralmente no contexto inicial, e essa mesma profecia ela tem uma alusão, uma aplicação, uma referência, né, um direcionamento, um apontamento a respeito da mesma, por exemplo, Davi. Davi é um dos personagens bíblicos do Antigo Testamento mais visto como uma representação do Messias, né? Ou mesmo a própria construção do templo, das imagens, da própria teologia do Testamento, era sempre uma alusão à vinda do Messias, né? Então, quando a gente fala sobre as profecias messiânicas, ela tem um duplo cumprimento. Então, é uma no começo, na época geralmente do profeta, e uma no futuro, onde vai se concretizar toda essa argumentação, toda essa sistematização, essa organização dentro do pensamento escatológico. Então, comecemos perguntando quem era Daniel. Muitos já devem saber, mas vejamos o seguinte. O profeta Daniel escreveu o livro do mesmo nome, no século 6 a.C. Os babilônios o deportaram para a capital no ano 605 a.C. Ele era um adolescente de classe alta dos israelitas, talvez até mesmo da família real. Os estudiosos liberais afirmam que o livro de Daniel foi escrito no século 2 a.C. e em seguida falsamente atribuído a Daniel. Essa perspectiva é altamente improvável, né? Não tem fundamentação nenhuma de que esse livro foi escrito no segundo século de Cristo, mas sim no sexto século antes de Cristo. Por exemplo, o manuscrito de Daniel foi encontrado na caverna 4 de Qumran, entre outros textos antigos que foram copiados e preservados no século 12 a.C. Se o livro de Daniel foi escrito apenas recentemente no século 2, por que o livro teria sido copiado e preservado entre esses textos antigos? Segundo ponto. 6 capítulos de Daniel foram escritos em aramaico. O estilo e o vocabulário das seções aramaicas são mais pertinentes ao aramaico do século 7 e 6 a.C. do que o século 2 a.C. 19 palavras peças aparecem no livro de Daniel. Eram palavras usadas principalmente no século 4 para trás, e não no século 2. Jesus deu a entender que uma personagem histórica chamado Daniel escreveu as palavras atribuídas a ele no livro de Daniel. Então, os 6 capítulos do livro que conta a história de Daniel nas cortes reais da Babilônia e da Medo-Pérsia. A última parte do livro anuncia a ascensão e a queda dos reis das nações, bem como a ascensão do reino de eterno de Deus. Esses capítulos estão escritos em um antigo estilo apocalíptico que era importante para muitos antigos escritores, inclusive para toda a Bíblia. Ela é inspirada por Deus, mas não que em outros livros não tenha isso. Mas Daniel, ele é tão específico, ele é tão realista que muitos homens não podem acreditar, não conseguem acreditar que esse livro foi escrito no sexto século a.C. E ele fala exatamente de pessoas, de personagens, situações que só vão acontecer muito tempo depois. Então é mais fácil para essas pessoas corrompidas dizer, não foi escrito no século 6, foi escrito no século 2, muito recente dos acontecimentos, perto dos acontecimentos. Daniel não, Daniel foi escrito muito antes, mas muito antes mesmo. Então você percebe que existe a natureza profética inspirada aqui no livro Daniel, porque é um livro inspirado. Adiante, o autor fará aqui, depois que a gente percebe a profundidade de Daniel, o autor já começa a trabalhar a exatidão
desses reinos, né, dos seus reis, da sua força, né, da sua magnitude, antes de acontecer, né? E vejamos aqui, curativas, né, para simbolizar, né, ou codificar reinos, né? Por exemplo, aqui está falando aqui da Babilônia. Então, fundo histórico e bíblico do sonho do rei, do imperador, né, desse soberano, entre aspas, chamado Nabucodonosor. Vejamos especificamente esse ponto aqui. Cerca de 600 anos antes de Jesus nascer, antes de Cristo nascer, do Oriente Médio. Então o rei Nabucodonosor, que é da Babilônia, cercou Jerusalém e levou Daniel cativo, com muitos outros homens. Pessoas como estudiosos, né? E porque a Babilônia, além de ser corrompida, é o culto, né? Havia um mistério, né? Havia toda uma ciência por trás disso. Também muita corrupção. Então Nabucodonosor também levou alguns objetos e vasos sagrados do templo de Deus para a Babilônia. Então, certa noite, Nabucodonosor teve um sonho. O rei ameaçou matar seus conselheiros, seus eruditos, seus sábios, caso não contasse o que sonhou, sua interpretação. Então, veja só, houve um sonho ameaçar todas as religiões que pudessem existir naquela época, todos os religiosos, todos os cientistas, porque ele queria entender esse sonho. Então Daniel pediu ao rei tempo para interpretar o sonho. Depois que Daniel orou, Deus lhe revelou o sonho e seu significado. Então esse sonho tem um propósito específico e era uma forma de preservar Daniel, para também Daniel começar a anunciar a verdade para aquela nação. Então, houve uma perturbação nesse rei, o rei ameaçou os súditos, Deus, por misericórdia, concede a Daniel a interpretação, e assim ele começa a anunciar a mensagem do reino, a mensagem do Messias. Então, o sonho mostrava uma estátua com 4 secções. Nesse sonho, havia essa estátua que você pode ver aí. O rei viu isso, né? Então, a cabeça era de ouro, um ouro fino, que representava a Babilônia. Tá? Os peitos e os pés eram de prata, que representava a Média Pérsia. A barriga e as coxas eram de bronze, que vai representar a Grécia. Eu gosto muito da Grécia, tá? Não por conta da escatologia, mas por conta da filosofia. É só apenas uma observação minha aqui a vocês. E depois nós temos aqui as pernas eram feitas de ferro e os pés eram feitos misturado com barro. Uma grande pedra atingiu e destruiu a estátua, tornou-a uma enorme montanha e encheu toda a terra. Então nós temos aqui pedras de ferro e pés de ferro e de baixo, que representa Roma. E pedra cortada, não por mãos humanas, reino eterno. Uma referência bíblica e aplicação a respeito do Messias. Então Daniel conta ao rei a interpretação do rei, conta o sonho, conta a interpretação, dá o significado. Então, Daniel contou ao rei Nabucodonosor o sonho e interpretou. O rei fez de Daniel um governante da Babilônia. Então, Deus, ele é soberano, pessoal. Quando a gente estuda realmente, e o profeta Daniel, inclusive, quando a gente terminar esse curso de escatologia, eu vou, que é a pós-graduação, né? Vou fazer um curso só sobre Daniel. Vai ser um curso completo de Daniel. Porque realmente aqui a gente vê que Deus ele é soberano, que Deus ele ajuda os seus escolhidos, né? E pela misericórdia, ele não somente o domínio do mal, existe o domínio do mal, o domínio do pecado, o domínio da corrupção, mas, mesmo assim, os seres pensantes, os homens, ainda necessitam conhecer, né, os mistérios. Então, a Babilônia, né, serviu, né, para aprofundar as coisas das trevas, porém, a luz de Deus brilhou, né, poder
receberam sabedoria, receberam autoridade para anunciar o verdadeiro evangelho, né? Dentro daquelas suas limitações. Então, essa é o sonho, a questão da Nabucodonosor, a interpretação, o significado. Infelizmente, pessoal, muitas seitas e religiões, como os adventistas, usam isso aqui para criar milhões de teorias. A divina de Ellen White, a falsa profetisa, né? Então, tomemos cuidado com isso. No livro texto que vocês têm aí, vocês vão ter mais informações, vão ter um mapa, né, mostrando aí a proximidade do Egito, né, o reino da Babilônia, Judá, você vai ver a Líbia, você vai ver Roma, Grécia, Média Pérsia. Vocês vão ver. Só que aí só mostrou apenas o aspecto mais necessário para a gente poder falar aqui agora sobre peito e braços de prata. Né? Porque o rei, ele viu justamente isso, cabeça de ouro fino, ele viu uma estátua, cabeça de ouro fino, isso é o quê? Como saber o que isso significa? Então Daniel vai ajudar o rei e vai nos ajudar a ver a interpretação dessa estátua, que é a estátua do fim dos tempos, da escatologia. Depois da cabeça de ouro fino, né, nós vamos ver agora peito e braços de prata, que representa o império, né, o Média Pérsia, tá aí do ano 539 ao ano 532 a.C. Então, fundo histórico e bíblico. Em 539, Dário Medo tomou Babilônia sem lutar. Por volta do ano 538 a.C., a Mesopotâmia e Judá estavam sob o domínio persa. Mais tarde, os persas ganharam o controle do Egito e da Líbia. Então, o rei Ciro e outros reis do Império Persa desenvolveram a política que dava a todos os povos a liberdade de adorar seus próprios deuses e viver segundo seus próprios costumes. Em 538 a.C., Ciro emitiu um decreto ordenando a restauração da comunidade judaica. Os judeus foram autorizados a voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Os persas pagaram para construir o templo em Jerusalém. Os utensílios tomados pelo rei Nabucodonosor da Babilônia foram desenvolvidos a seu lugar de direito em Jerusalém. Em 557 a.C., o rei Artaxerxes da Pérsia mandou Esdras para Judá, a fim de executar a reforma religiosa e fornecer orientação espiritual. Neemias governou Judá de 444 a 430 a.C., enquanto estava em Judá. Neemias reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Então, a gente teve aqui uma pequena história, né? Obviamente, dentro do sonho, né? E que isso de fato vai acontecer, aconteceu, sobre o que aconteceu com o período do Império Medo-Persa, que é a figura de linguagem peito e braço de prata. Então, nós percebemos aqui, pessoal, que não somente Deus enviou o sonho, Deus mandou a interpretação e Deus controla os reis, os reinos desse mundo. Por mais que esses impérios produzissem apostasia, produzissem heresia, pecaminosidade, também produziu cultura, que nos ajuda a viver bem. Isso deve ser dito. Mas, ao mesmo tempo, não somente a cultura saudável, mas a cultura sem o pudor, a cultura desgraçada, ambas as culturas, Deus é soberano. Deus se utilizou, Deus controlou, determinou, usou cada elemento, cada aspecto desses reinos para, por exemplo, nesse caso aqui, ajudar a restauração de Israel. Então, por quê? Porque Deus é soberano. Deus não é uma estátua. Deus não é uma criação nossa. Né? Então, Deus faz isso. Por mais que a gente não entenda bem, Deus ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Tá? Mesmo que esses impérios tenham seu poder físico, intelectual, né? Sejam peitos e braços de prata, né? Esses reinos, eles são submissos. Eles estão abaixo. Eles não podem vencer o reino de Cristo, o reino de Deus. Tá? Então, ele usa tudo e a todos para o seu fim, seu propósito, né? Dentro da sua soberania, obviamente. Então, nada pode impedir a mão de Deus, né, de agir, né?
muito menos os reinos. Veja que interessante essa mensagem de Daniel para nossas vidas. Mais adiante, pessoal, nós vamos ver aqui na parte 656, barriga e coxas de bronze. Representa a Grécia. Como eu disse a vocês, é uma nação, é um povo, é uma civilização que eu admiro muito, tá? Assim como o Egito. Egito, Grécia são as civilizações que eu mais admiro por conta da construção cultural, mas aqui não está meu gosto, não está o meu achismo, está a revelação da soberania de Deus sobre esses reinos. Aqui o rei e Daniel vai observar o que é barriga e coxa de bronze. Representa um império muito poderoso de Alexandre o Grande, chamado. Então, vejamos o significado e o que nós podemos entender de forma sistemática sobre esse império, que é revelado aqui no profeta Daniel. Em 332 a.C., Alexandre o Grande, rei da Grécia, conquistou o reino da Pérsia e expandiu seu reino até o extremo oriente, chegando até longe quanto o rio Indo. Alexandre o Grande trouxe consigo rápida helenização, que é isso? O pensamento filosófico, o pensamento grego, né? A, a propagação da cultura, generais, disputa de luta e guerras, surgiram quatro grandes divisões. O Egito, dominado pelos Ptolomeus, Síria, dominada pelos Seleucidas, Macedônia, os Antíogonas e Pérgamo, os Atáridas. Então, por mais de 150 anos, os judeus também ficaram sob o controle dos Ptolomeus e dos Seleucidas. Em 775 a 663 a.C., Antíoco Epifânio, governante Seleucida, tentou forçar os judeus a abandonar a lei judaica e adorar e cultuar a Grécia, a cultura grega, né? Em 167 a.C., ele profanou o templo judaico, sacrificando animais chamados porcos em um altar para o deus grego Zeus. Em resposta à profanação do templo, um sacerdote judeu chamado Judas Macabeus liderou uma revolta. Macabeus venceu e em 164 a.C., o templo foi purificado e dedicado novamente. Esta nova dedicação é comemorada anualmente na festa do Hanukkah. Então, a Grécia, mais um reino que, assim como a Babilônia, como Medo-Persa, tentou desfazer da palavra de Deus. Mesmo assim, esses reinos, eles foram destruídos, foram dominados, foram vencidos ou desapareceram do planeta, do sistema, né? Mas o que permaneceu de bom e útil foi utilizado pelo próprio judeu, pelo cristianismo, ok? Como, por exemplo, a filosofia. Se você quiser estudar filosofia conosco, temos um curso de bacharel e de pós-graduação em filosofia cristã, para vocês entenderem melhor como isso tudo vai acontecer. Aqui nós vemos também a ação do mal, tentando, né, novamente, dominar o ambiente físico. Né? Mas, obviamente, o ambiente espiritual nunca foi dominado pelo mal. Lá na frente, a gente vai ver agora pernas de ferro e pés de ferro e de barro, que representa o Império Romano. É o Império Romano. O romano Pompeu conquistou Jerusalém. Em 14 de março de 44, Júlio César foi assassinado por Bruto e Cássio, que fugiu para o leste. Herodes, o Grande, foi nomeado rei da Judéia por Otávio e Marco Antônio.
Em 27 a.C., César Augusto tornou-se o primeiro imperador romano. Durante seu reinado, Herodes, o Grande, começou a reformar o Templo de Jerusalém. Então, Jesus nasceu em Belém, do ano 6 ao ano 4 a.C. Em 6 depois de Cristo, a Judéia tornou-se província romana. Que foi representa o reino do anticristo. Né? Mas serviu, né, como missão para a nação de Israel, para mostrar que Deus ele é soberano. Os reinos, sua ação no mundo, não surgem independente do poder de Deus. Né? Ao contrário, tudo acontece conforme a sua soberania. A partir desse reino, que nós percebemos na visão preto e branco nisto, ele será restaurado. O reino de Roma será restaurado. Né? Haverá um império romano do anticristo. E é nesse momento que surge a pedra cortada, não por mãos humanas, surgindo agora o reino de Deus, o reino do Messias, o reino eterno. Então esse rei, tá? Você se lembra da dupla profecia? Pronto, justamente aí que vai entrar essa ideia para entender melhor essa situação. Referências bíblicas e aplicação espiritual. A pedra representa o reino de Deus eterno, que é mais poderoso do que qualquer outro reino que você puder imaginar. Seja ele espiritual, cultural, físico, metafísico, epistemológico. Ele é extremamente superior à tecnologia, tá? Então, na época de Daniel, o templo de Jerusalém estava em ruínas e o povo de Israel tinha sido levado cativo. Os cativos derrotados podem ter temido que seu Deus estivesse fraco e fosse infiel. A escrita de Daniel demonstra que, no meio do desespero, Deus há de estar presente e é poderoso. Vem e vão, mas Deus que é quem finalmente está no comando. Apesar da riqueza e poder de Babilônia, Daniel enfatizou que o reino de Deus é eterno, mais poderoso do que qualquer outro reino da terra. O livro de Daniel mostra que Deus não esqueceu sua promessa. As promessas de Deus foram cumpridas no Filho do Homem, que estabeleceu um reino eterno na terra. Lembrando, nem clamor nem dor, porque já as primeiras posições passadas. Apocalipse 21, versículo de número 4. Então, essa pedra representa a segunda vinda, ok? Nós temos mais informações a partir da página 161, mas vamos aqui finalizar esse capítulo, mostrando aqui esse quadro aqui, importantíssimo para vocês. Aqui, ó. Chamamos aqui, ó, a estátua do livro de Daniel, os reinos e o Senhor e o sonho do rei Nabucodonosor. São os seguintes reinos aqui, veja só. O sonho do Nabucodonosor se encontra no capítulo 2, capítulo 2, né? Nós vemos aqui o primeiro reino, que é o cabeça, ouro fino. Geralmente ele é visto e representado também na visão de Daniel capítulo 7 como um leão, com asa de águia. Então nós temos aqui uma estátua. Depois nós vamos ter no capítulo 2 uma estátua. Capítulo 7 nós vamos ver aqui animais, certo? Tanto a estátua, cabeça e leão representam a Babilônia, tá? Os reinos, né? Aqui, ó, Babilônia, do rei Nabucodonosor ao rei Belsazar. Peito e braço. A parte da estátua, que é prata,
capítulo 2, capítulo 7. Falando aqui também do mesmo reino, do mesmo império, só que de forma de animal, urso. Então revoltou-se um lado, 3 costelas entre os dentes. Esse reino representa Média Pérsia, é do rei Ciro ao rei Dário III. Aqui agora, barriga e coxas de bronze, né? É representada pelo leopardo, com 4 asas e com 4 cabeças, que é a Grécia, de Alexandre o Grande até as 4 divisões, né? Esses são períodos, né? São a explanação desses reinos, desses impérios. Pernas, ferro, e pés, ferro e barro. Fala de um animal terrível, com dentes grandes de ferro e 10 chifres. Chifre pequeno, com olhos e boca. Um reino dividido. Muitos estudiosos acreditam que esse reino seja o Império Romano. E eu colocarei aqui embaixo, pessoal, aqui, ó, né? Você pode ver aqui na setinha, que também, entre aspas, é o Império Romano restaurado, ok? Aqui embaixo, aqui, ó, pedra cortada, não por mãos humanas. A primeira e a vinda do Messias fala sobre o Filho do Homem, a figura que é muito usada, né, o Ancião de Dias também, que é Cristo, e é o reino eterno de Deus. Então, nós terminamos aqui a explanação desse capítulo, dessa aula. Esperamos que a ideia e o significado sobre a estátua do livro de Daniel, o sonho e o significado desses reinos seja bem entendido para vocês. E mostrando que, acima de tudo, Deus ele é soberano e controla tudo e a todos, independentemente da situação e do momento. Tá? Então, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento. Se inscreva, dê seu like, seu comentário, sua sugestão, bons estudos e até o próximo vídeo.